sério. Aos 5, ao Nuno em particular, que é o anfitrião de hoje, gostava muito de agradecer a vossa presença. De facto, é um prazer poder ter este painel que não é de luxo, é de ouro, não é? E hoje de manhã falava um bocadinho com o César e ele chamava a atenção e dava-me aqui uma dica que eu achei super, super interessante, que é, de facto, neste painel nós devemos ter quase 150 anos de experiência ligados à moda, se acumularmos as experiências de cada um de nós. Por isso, acho que isso é sintomático do interesse deste webinar e desde logo pela adesão que foi surpreendente, pelo menos para mim foi. Nós vamos ter de certeza mais de 200 pessoas hoje a ouvir-nos. Não nos quero pôr nervosos, mas de facto há aqui uma responsabilidade acrescida, mas também percebemos que há um interesse das pessoas em perceberem como é que, no fundo, estes agentes do mundo da moda poderão contribuir aqui para soluções no caminho a seguirmos neste contexto de Covid-19. E de facto, dizer aqui um bocadinho aquilo que é um lugar comum. Estamos a atravessar um desafio sem precedentes, saímos de uma série de decretos de estado de emergência, temos fronteiras encerradas, o consumo está a abrandar. Perante nós está só um cenário que pode ser mudança, porque senão acho que dificilmente conseguimos sobreviver. Parece-nos a nós que este mote de discutirmos este sentido da moda portuguesa como uma imunidade coletiva é o que acreditamos, é por onde acreditamos que se poderá fazer uma recuperação económica. Estas redes colaborativas serão certamente o suporte para as empresas e para este setor. Este ecossistema será capaz de unir-se e gerar um equilíbrio. Quanto mais denso, mais coeso, se calhar, e mais forte e imune. Isto como esta visão de introdução. Acho que vocês quase dispensam apresentações, mas queria passar a palavra por cada um de vocês. Temos a Eduarda Abondanza, Presidente da Moda Lisboa. Temos a Mónica Neto, em representação do Portugal Fashion e líder do projeto em si. César Araújo, Presidente da ANIVEC, da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção. Luís Onofre, Presidente da APICAP, Associação Portuguesa dos Industriais da Indústrias do Calçado, componentes artigos de pele e seus sucedâneos. E, por fim, a jogar em casa, o Nuno Marinho, Presidente da ORP, Associação de Orivesaria e Relojaria de Portugal. Explicar-vos a dinâmica deste webinar. Nós temos feito um par deles durante este período de crise, que estivemos mais confinados em casa, mas este assume aqui um formato um bocadinho diferente, porque o nosso desafio é que ele flua de forma mais livre. Eu vou sugerir alguns temas para pôr à discussão e vocês terão absolutamente liberdade para comentarem, para pedirem a palavra, para estarem à vontade como se estivessem literalmente em casa. Antes de começarmos com o primeiro tema, passo só a palavra ao Nuno, que de certeza quer-vos dar aqui um miminho só e um agradecimento. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos está a acompanhar nesta plataforma. Obrigado, Fátima, por esta introdução. E eu quero dar as boas-vindas a este excelente painel, a estes ilustres convidados, a este quarto É Lapidar, que eu acho que se reveste de uma grande relevância, pelo que a Fátima também já introduziu, porque é uma oportunidade, é um fórum para partilharmos experiências, visões e quem sabe até consigamos aqui chegar a um embrião de solução para o impacto que esta pandemia teve na economia em geral e no cluster da moda em particular. Portanto, eu nesse sentido quero agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade para debater connosco. Espero que seja uma boa conversa e produtiva. Obrigado. E vamos então já começar para irmos diretos ao assunto.
Eu acho que a primeira pergunta é incontornável, que gostávamos de ouvir. De que forma é que os setores e as áreas que vocês representam estão a reagir, ou como é que reagiram, como é que se encaixou esta situação de pandemia que vivemos? Se calhar começo pela Eduarda, um bocadinho. Olá a todos, muito boa tarde. Estou muito contente por estar aqui convosco, com os meus colegas, alguns que não via há algum tempo. Assim, entre a missão de enviar mensagens positivas, mas também a necessidade de enfrentar a realidade, não é? O momento que nós temos estado a passar, vamos tentar tirar lições positivas, mas o momento em si não tem sido um momento fácil nem bom, nem um momento natural, não é? Portanto, todos em conjunto temos tentado sobreviver às N questões que nos são colocadas, sendo que agora as coisas estão, também já nos habituámos um bocadinho, mas ao princípio essa divisão entre a casa e o trabalho, não é? A divisão dessas duas dimensões foi claramente difícil porque estávamos isolados e estávamos em casa, não é? O que é que eu posso dizer sobre este período que temos passado? Acho que não há uma situação igual, há muitas situações, mas de repente há uma coisa que fez com, ou seja, a situação é igual para todos, quero eu dizer, nós estamos todos na mesma situação e eventualmente estaremos todos globalmente a pensar sobre as mesmas questões. A parte digital, que no passado tantas vezes foi falada nos gaps geracionais, em determinadas gerações que eram mais dedicadas à parte, mais inclusas na parte digital, mas que haveria gerações mais difíceis, que nunca iriam aderir a essa parte facilmente. Nós verificamos que agora em 2 meses toda a nossa vida se fez dessa forma e que inclusivamente os avós conviveram com os netos digitalmente e portanto há aqui um salto na parte digital extraordinário que não existiria de outra maneira. Fomos obrigados a encomendar, a comprar, a comunicar em trabalho e nas nossas necessidades individuais e, portanto, há claramente digamos que não se pode dizer que é o mundo todo, porque o mundo é dividido tem grandes diferenças, mas naquilo que é parte de trabalho e que nos diz respeito a nós estamos todos efetivamente ligados digitalmente. Também nos permitiu, não nos deu muito tempo, algumas pessoas tiveram mais tempo do que outras. Eu tive sempre a trabalhar porque comecei a dar aulas online muito rapidamente. E, portanto... Eduarda, desculpa só interromper, mas na Moda Lisboa vocês foram afetados, ou seja, in extremis, não é? Tiveram que lidar com a notícia do confinamento, faço o evento, não faço, como é que... Na Moda Lisboa nós entramos em processo de alerta antes do resto das pessoas. Isto porquê? Porque todo o evento já foi feito com muitas regras. Portanto, a questão de lavar as mãos, a questão do afastamento social, a questão de não andar aos beijinhos tão frequentemente, os abraços serem mais raros e de alguma maneira convivermos mais no espaço exterior do que no espaço interior, ou seja, o espaço interior era para a ocorrência dos desfiles, para a ocorrência de uma série de coisas, mas depois a convivência, digamos, era muito feita cá fora. Portanto, nós acabámos a Moda Lisboa domingo,
tivemos para cancelar a festa, mas as normas permitiam que o que nós estávamos a fazer ainda tivesse salvaguardado naquele período e, de alguma maneira, a festa já teve regras, acabou muito mais cedo e teve um limite claro de bebidas e, basicamente, nós todos acabámos a Moda Lisboa no domingo e, basicamente, toda a gente entrou em isolamento voluntário na segunda-feira, o que significa que houve aqui um déficit de celebração, um déficit individual. Claro que a comunicação continuou toda, não é? Porque nós tínhamos material para que isso pudesse ser feito, mas emocionalmente houve um déficit de partilha de um trabalho que foi difícil fazer, foi um trabalho, cada dia nós tínhamos uma reunião ao final do dia para decidir se estavam reunidas as condições para continuar no dia a seguir e pronto, e a partir do domingo à noite cada um ficou em sua casa e ficámos a trabalhar nesse contexto. Tivemos sempre uma preocupação de nos manter em comunicação dentro da equipa, mas também de manter a comunicação com os criadores. E não só com os criadores, com os fornecedores, com as equipas de maquiagem, com as agências, com toda a gente que trabalha na Moda Lisboa. Nós, de alguma maneira, vamos comunicando, não sempre digitalmente, muitas vezes por telefone, porque são muitas pessoas e, na realidade, o contacto é individual. Deixa-me só, desculpa, não te quero, fala já muito mais, mas deixa-me só... vocês, passar a palavra à Mónica, vocês tiveram uma situação, ou seja, foi a seguir à Moda Lisboa, vocês estavam já a começar a realizar e tiveram que tomar a decisão em cima do acontecimento de cancelar. Como é que foi? Queres-nos partilhar um bocadinho o que é que aconteceu e depois, nestes 2 meses subsequentes, qual é a leitura que vocês fazem do impacto no vosso âmbito de trabalho? Uhum. Bem, eu estava a ouvir a Eduarda e realmente a reviver aquilo que foi o fim de semana da Moda Lisboa, onde eu também tive a oportunidade de estar e onde já estávamos realmente com estas regras e esta dificuldade que é encontrarmos alguém e não cumprimentarmos já, não é? E portanto já vínhamos nós, a organização, num mindset também muito semelhante de cuidado permanente, de análise permanente, e depois tudo foi evoluindo até decidirmos efetivamente, após a Moda Lisboa, tomamos a decisão, porque também foi no fundo a análise que fizemos com a DGS, de que realmente já teríamos que fazer à porta fechada, e a decisão de fazer à porta fechada não é para nós Portugal Fashion tão importante como o dos 25 anos, em que inclusive estávamos em termos de comunicação, em celebração. Foi de facto uma decisão histórica para nós e acho que vai ficar na memória de todos nós e de quem passou por isto, porque nos obrigou realmente a repensar uma série de coisas e a perceber que a melhor forma de celebrar a moda nacional de alguma forma era respeitar aquilo que de mais profissional este evento tinha e tentar realizá-lo naquilo que são o seu core, que era os criadores poderem apresentar as suas coleções, poderem ter as suas fotografias, o seu vídeo, ainda que isso não fosse no ambiente mais normal, mais tradicional, com público, ainda que eles não pudessem levar os seus clientes mais especiais, alguns dos seus amigos, etc., mas sim tentarmos circunscrever-nos a um público profissional e a um público profissional também ele bem restrito, porque tivemos que fazer contas à vida e inclusive do ponto de vista de comunicação e de imprensa restringir muito o número de equipas. A preocupação central obviamente também estava nos bastidores, onde é mais normal que as condições de trabalho sejam um bocadinho mais próximas por tudo aquilo que está inerente, não é? Mais uma vez a DGS foi incansável a trabalhar connosco e a perceber tudo o que estava, todas as equipas, todos os cuidados que teriam que ser tomados ali, e depois acabamos por ser confrontados, lá está, nas tais reuniões diárias e no cuidado que estávamos a ter em termos de análise da evolução, de cancelar no segundo dia do evento. Portanto, realizamos apenas um dia. E realmente acabamos por começar ali a perceber desde logo o que é que seria isso do digital como norma e como a capacidade máxima de comunicação que todos nós teríamos a partir dali, não é? É curioso perceber e nós depois
até fizemos aqui em parceria com a EL uma série de entrevistas com designers, alguns que não tiveram a oportunidade de apresentar, a maioria, e os poucos que tiveram a oportunidade de apresentar. E é curioso perceber que ouvi, por exemplo, a Susana Betancourt e a Maria Gambina a dizer que foi uma experiência extraordinária para elas, ou seja, foi realmente perceber que aquilo que é o mais importante nesta indústria foi respeitado, foi conservado e realmente se tentou ao máximo perceber como é que se podia manter uma certa normalidade naquilo que é o evoluir, de apresentar uma coleção, de comunicar a coleção e de tentar a partir daí também comercializá-la, não é? Sim. Infelizmente essa oportunidade não esteve ao alcance de todos e isso realmente criou aqui diversos constrangimentos. Muitos deles em termos de comunicação obviamente ficaram já lesados, mas no fim do dia o mais importante foi realmente aquilo que lhes começou a acontecer enquanto conexão com o mercado, não é? Porque começaram a ter cancelamentos de encomendas, começaram a perceber que a coleção de verão não seria comercializada, não é? E começaram a perceber também que isto é um problema, no mínimo, a 2 estações, porque de facto também a coleção de inverno está comprometida na sua promoção, quer em circuito profissional, quer veremos depois em termos de venda direta, não é? Obrigada, Mónica. Passo já a palavra para o César Araújo. E estávamos a falar dos cancelamentos, de não poderem os designers, os criadores apresentarem no fundo o seu produto e o propósito da apresentação. Isto leva-nos para a sua opinião, César. O que é que nos aconteceu, o que é que nos vai acontecer, como é que a indústria do vestuário está a reagir a isto? Boa tarde. Para a indústria do vestuário isto é um terror, porque é o colapso da economia de mercado. Nada funciona. E a agravar a situação de nada funcionar, o consumidor fica confinado em casa. E quando nós antigamente falávamos com certo, e como vamos continuar a falar no futuro, nós dizemos que a indústria é uma orquestra em que todos funcionam em cadeia, em que eles fazem uma atividade em plena harmonia, coisa que hoje isso afeta gravemente, porque no caso tivemos que repensar a forma como nós devíamos adaptar a indústria em termos de contenção, porque hoje em dia o facto das empresas terem muita mão de obra e as empresas do vestuário tentarem estar a continuar a laborar, elas têm que ter medidas muito fortes de higiene, onde as pessoas têm que lavar as mãos, mas psicologicamente as pessoas estão com um grande peso emocional e têm muita falta de informação. Há muita informação, mas há muita pouca informação como é que as pessoas devem encarar o coronavírus. E isto porque o setor do retalho da moda é um setor que mais sofreu, porque no caso da Europa tudo fechou, não temos lojas, os clientes cancelaram as encomendas, outros clientes não quiseram cancelar, mas quiseram que as empresas não produzissem e que colocassem as suas encomendas para o Spring Summer ou Primavera-Verão 2021, e isso afeta gravemente as empresas. Além de muita gente estar a transformar, a reinventar a indústria, e é preciso não esquecer que a indústria, quer têxtil, vestuário e calçado, sempre foi uma indústria que se reinventou sempre que há crises. E nós neste momento estamos a reinventar, a fazer equipamentos de proteção individual. Mas não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer roupa para que as pessoas possam usá-lo no seu dia-a-dia. Isto quer dizer que nós temos muita dificuldade em saber o que é que vai acontecer depois no rescaldo. Será que vamos estar vivos?
Será que o nosso cliente vai estar vivo? Será que vamos ter designers com músculo suficiente, ou as indústrias com músculos suficientes para poder fazer o seu caminho? A verdade é que hoje estamos a manter os nossos postos de trabalho, alguns em layoff, mas estamos a financiar, estamos a pagar os salários às pessoas e não faturamos nada. Por isso, eu quando digo que isto é um terror, é algo que nós não podemos adivinhar, e no caso isto é um inimigo que a gente não conhece. Se a gente soubesse quem era o inimigo nesta guerra, era mais fácil. Como nós não conhecemos um inimigo, não sabemos como reagir. E que a coisa, para mim, preocupa muito o nosso setor, e temos receio que não sabemos o que é que vai ficar depois do coronavírus. Aproveito o teu telefone ter tocado e passo a palavra aqui ao Luís para nos falar um bocadinho de qual é a visão no setor do calçado e da marroquinaria, o que é que aconteceu, como é que foram estes 2 meses? Olá, viva a todos. Antes de mais, em off, nós estávamos a conversar e a verdade é que já tenho saudades vossas e espero em breve estar com todos em outras circunstâncias bem melhores do que esta que estamos a viver. Eu faço as palavras do César. De facto, é um terror com contornos dramáticos. Quase 70% da nossa indústria está em layoff. Os restantes 30% basicamente estão a trabalhar com companhias que trabalham online, ou seja, de facto o online tem sido incrível a adesão à compra online, não com a quantidade que nós gostaríamos, mas pelo menos tem sido a tábua de salvação para muitas empresas, e de facto a minha também não é exceção. Agora, tudo isto tem sido uma aprendizagem em várias áreas, nomeadamente até na comunicação. Tem sido incrível. Hoje em dia, quem diria há uns meses atrás, podemos estar todos juntos a fazer esta web, não é? Portanto, isto tudo acaba por ser muito interessante, mas ao mesmo tempo dramático no aspecto de que, por exemplo, no comércio isto está a ter um impacto brutal. Quanto a mim, há uma dualidade de critérios, uma que vem da Direção-Geral de Saúde e que muito bem diz para que nos contermos e temos distanciamento social. Por outro lado, temos a parte económica em que o Governo diz que temos que abrir as lojas. Ora, eu tenho uma teoria muito interessante sobre isto, porque, por exemplo, dar um exemplo concreto, se 50 pessoas passarem nas lojas na rua, que 20 olhem para a montra, que 10 entrem na loja e que 1 compre um par de sapatos, hoje em dia não se passa nada, não há ninguém, as ruas estão desertas. Com a agravante, que eu acho que é o principal, é os povos não se poderem movimentar. Ou seja, não havendo turismo, tudo para. E Portugal, ainda bem que se dedicou ao turismo, era uma grande fonte de rendimento para o nosso país, em todos os aspectos. Provavelmente vamos pagar uma fatura cara nos próximos meses. Há pouco ouvi uma notícia da Organização Mundial de Saúde, numa Web Summit também que fizeram no Financial Times, em que umas das diretoras dizem que ainda vamos ter que viver com este vírus durante quase 5 anos. Ora, isto é assustador. Porquê? Porque nós tivemos a época de verão comprometidíssima. Se continuar, vamos ter a época de inverno. Aí sim vão haver consequências dramáticas para a indústria da moda. Isso não tenho. Para acabar a ronda, dou a palavra ao Nuno para partilhar um bocadinho o que é que aconteceu aqui na Orivesaria. Ora bem, como já pudemos ouvir pelos restantes intervenientes, a transversalidade deste impacto não isentou o setor da orivesaria de efeitos devastadores, como nos outros setores. Temos a imagem do setor do calçado, cerca de 70% das empresas em layoff parcial ou layoff total. 90% reportam um impacto
superior a 50% na faturação. Isto é perfeitamente exemplificativo do drama que se vive. Isto começou com, naturalmente, a evolução da pandemia e o alastramento, teve o acompanhamento na evolução do modo como foi tomado pela indústria. Se no início houve algum pânico e as pessoas acabaram algumas empresas optaram por encerrar por precaução, é a nossa opinião que passado umas 2 semanas poderíamos estar a pensar algumas empresas em recomeçar a trabalhar, porque o impacto da doença neste setor em particular não é significativo. Não tenho conhecimento em primeira mão de casos no setor, dada as suas idiosincrasias, o tipo de tecido que nós temos. E claro, temos a contingência ainda acrescida de sermos um setor certificado, em que a entidade certificadora encerrou, tendo reaberto recentemente e já se tendo notado algum retorno, embora nesta época de início de desconfinamento ainda seja muito tímido as evidências da recuperação. É a minha opinião que a pandemia estará aqui, o vírus irá acompanhar-nos durante algum tempo. Ainda hoje um artigo no Público diz que os efeitos da Covid-19 não se limitam apenas ao sistema respiratório, poderão ter ainda outro tipo de influência. Portanto, isto, tal como nos nossos negócios e nos nossos setores, é dia a dia, passo a passo. Claro. Mesmo quem está na linha da frente de investigação e de encontrar uma solução e uma vacina é ainda no dia a dia. A duração da pandemia e das suas consequências e das medidas de mitigação, dessa duração dependerá a recuperação. Claro. Se estamos a falar, se temos números de uma perspectiva de crescimento em 2021 de 9%, é apenas isso, perspectivas, porque nós não sabemos como será a época de seguir ao verão. Sim. Ainda temos essa depois, diz, Fátima. Nada, ia pegar nesse exercício que estavas a dizer, que no fundo resume aqui o sentido do que todos partilharam, que é de grande incerteza, e eu acho que a única certeza no meio disto tudo, e se calhar já avançando um bocadinho, é que nada voltará a ser igual. E para além da crise humanitária e financeira que atravessamos, eu acho que poderá aqui haver algumas oportunidades. E era isso que gostava que este debate caminhasse para nesse sentido, que é percebermos que oportunidades é que surgem, que desafios é que nós todos somos responsáveis em integrar e que caminhos é que podemos apontar. E começando já sobre este processo de reflexão sobre a produção nacional e olhando um bocadinho mais para a indústria, sabemos, e acho que é algo incontornável, que a produção portuguesa tem estado mais vocacionada para o sentido do private label, de produção para marcas terceiras ou mesmo para marcas próprias. Será que este não é o tempo de percebermos que há aqui uma oportunidade de aliarmos o design à produção, e já andávamos todos muito a discutir isto, mas se calhar não acham que este é um tempo de Portugal se afirmar como a fábrica criativa da Europa e atrairmos residências artísticas, formação em contexto empresarial, estágios, intercâmbios, coisas que se calhar já andamos todos a fazer um bocadinho, mas agora concentrar-nos neste propósito? Luís, o que é que achas disso? O que é que o calçado? Eu sei que vocês estavam com algumas medidas, com algumas ideias e alguns projetos neste sentido. O que é que achas? Achas que isto é um caminho viável?
Eu acho que sim, eu acho que eu não estou muito de acordo quando dizem, por exemplo, que a produção passará muita dela para a Europa. Eu acho que, infelizmente, as pessoas rapidamente se esquecem das coisas más e, mal por mal, acabam por ir e seguir sempre um caminho do melhor preço. E, inevitavelmente, isso vai nos dar e voltar à Ásia outra vez, que, quanto a mim, são responsáveis por tudo que se está a passar e que têm a sua cota-parte de responsabilidade também, sendo o país mais rico do mundo, em contribuir também para que haja uma recuperação económica. E um desses casos seria também abrir as suas fronteiras de uma forma igualitária, como assim a Europa também o faz. Portanto, é sempre muito complicado falarmos de situações de private label. Eu acho que sim, faz sentido termos uma comunicação importante com as grandes firmas. Hoje em dia, um dos problemas que está também inerente a todo o nosso negócio, eu acho que é transversal, são os seguros de crédito. A perda quase na totalidade do comércio dos seus ratings tem sido brutal, ou seja, nós, além de termos o problema de conseguir vender, também teremos o problema de vender com segurança. Isso é algo que nos preocupa e a Apicaps tem estado em permanente contacto com o Ministério da Economia no sentido de chegarmos a uma conclusão. Mas, quanto a mim, acho que o principal seria nós conseguirmos, junto com o Governo, de uma forma criativa, em conjunto, arranjarmos uma solução para darmos um boost ao que se vai fazer a nível internacional das exportações. Deveriam ser apoiadas em grande parte, como por exemplo fez a China nos anos 2000, em que deu um grande apoio às exportações. Portanto, acho que a recuperação, digamos, passará por esse caminho. César, eu acho que tu te revês um bocadinho nisto, não é? Tínhamos falado sobre isso e também achas que a moda portuguesa, a indústria tem que ser verdadeiramente apoiada para se conseguir exportar. A minha questão aqui é se a exportação tem que ter um valor acrescentado e se precisamos de trazer aqui esta componente mais criativa que se calhar não existia, e com o reforço, e a Eduarda e a Mónica já nos poderão também dizer alguma coisa sobre isto. Uma coisa que é importante, antes de irmos às oportunidades, é a melhor solução era aparecer uma vacina. É que? A não aparecer a vacina. A não aparecer uma vacina, nós temos que viver com o vírus. E a ter que viver com o vírus, nós não podemos ser confinados outra vez. Porque se nós vamos agora todos para casa e toda a economia de mercado fecha, nós morremos à fome. Porque o país não é uma questão só da nossa indústria, é da sustentabilidade do projeto europeu e das nações. No caso de alguns países, eles têm capacidade financeira de gerar riqueza para poder cobrir isto tudo. E se me perguntar a mim, eu tenho uma opinião diferente e respeito todas as opiniões, entre morrer à fome e estar na iminência de uma guerra, se eu prefiro viver com o vírus, eu prefiro viver com o vírus. E quando nós soubermos e queremos e temos a vontade de viver com o vírus, aí sim as oportunidades vão acontecer. Lógico que uma empresa só, suponhamos, por muita vontade que Portugal tenha ou queira estar na frente, na linha da frente, nós, nestes últimos 20 anos, vivemos uma era de globalização. Isto é, tudo depende de todos. Isto tem que ser um projeto, além que eu não sou muito favorável à forma como a globalização se tem vindo a ser feita nestes últimos 20 anos. Ela tem vindo a ser feita de uma forma desregulada e de uma forma selvagem. Mas isto requer medidas, eu já não digo só europeias, isto tem que ser medidas mundiais. Estamos a falar do mundo, estamos a falar da sustentabilidade da raça humana. Se nós não conseguirmos ultrapassar e aí ver como é que o ser humano é pequeno no mundo todo,
Nós agora temos que, rapidamente, e muito bem como o Luís disse, ter os apoios do governo de cada Estado, dependentes sempre de medidas europeias, em grupo, e temos que ser apoiados porque não interessa. Imaginamos que agora até veio uma vacina, ficamos todos curados, maravilha, mas agora é preciso arrancar. O arranque, o coronavírus é um terror, o arranque é um pesadelo, porque arrancar algo, isto é quase como desligar. Eu às vezes vou a fábricas e ver aquela empresa que tem pelo nome do equipamento encerrada, aquilo mexe connosco. E agora arrancar como? O cliente vai colocar 1000 calças e agora o outro cliente vai arrancar com mais 500 casacos. Mas eu preciso de 10.000. Como é que a gente vai fazer este equilíbrio? Este para-arranca. Quer dizer, isto vai ser uma coisa muito difícil e que é preciso o empenhamento dos governos, porque senão não fica indústria nenhuma. Independentemente dessa indústria ser a indústria do vestuário, a indústria textil, calçada, a indústria da moda, a indústria automóvel, tem que haver um empenhamento e nós temos que vir trabalhar. Porque há outra questão. Se nós ficarmos muito confinados à casa, depois vamos ter também muita dificuldade em ir para o trabalho. E o Luís falou da COSEC, que é importante, porque se não tivermos seguro sobre os nossos clientes e os nossos fornecedores sobre nós, isto vai ser a pronto pagamento. E não há dinheiro suficiente para fazer pronto pagamento. E aí vamos ter um problema muito grande. Mas o ideal é vir uma vacina. Imagino. Falavam aqui, e passo a palavra para a Eduarda, falava-se aqui das consequências da crise, o cancelamento das encomendas, das fábricas fechadas, desta incapacidade ou dificuldade do recomeçar. Isto tem trazido para a ordem do dia, para a discussão no mundo da moda, que tem a ver com, no fundo, este impacto com a alteração das dinâmicas do próprio mercado, da alteração dos calendários, da apresentação das coleções, até desta dependência dos descontos. Isto está a ser tudo discutido e estão a aparecer uma série de movimentos que contrariam o status quo, como é que se estava a trabalhar. De que forma é que tu achas que o mundo da moda se irá adaptar nestes contextos? E isto tudo vem, obviamente, já vem de críticas anteriores, mas agora é todo precipitado, não é? Dificuldade de abastecimento, cadeias de produção, todas com N pontos de interrogação. Como é que tu vês isto a acontecer? Este é o fim do fast fashion? Eu acho que nós nunca vamos ter uma única resposta, não é? Nós vamos ter um tipo de indústria, um tipo de fabricantes, etc., que vão, assim que puderem, reagir às coisas como reagiam no passado, pronto, tentando produzir na Ásia, exatamente como estavam a referir. Não me vou fixar o meu pensamento aí, porque isso é mais do mesmo, não é? Portanto, em que é que nós podemos corrigir algumas coisas, em que é que nós podemos repensar algumas coisas, quem o pode fazer? E nesse sentido é assim, o ciclo da moda ruiu, rebentou, não é? Portanto, a moda tem um ciclo. O pensamento das coleções, as cores, a produção, a venda, os descontos, tudo isso ruiu, não é? E esse mesmo ciclo da moda vai ter que ser repensado, não é? Aliás, havia marcas a trabalhar com, inicialmente o ciclo da moda estava dividido em 2 estações que tinham mais 2 estações, primavera, verão, outono e inverno, depois passou a ser 4 primavera, verão, outono e inverno, depois começaram as coleções cápsula e depois começaram as coleções de 2 em 2 meses, não é? Portanto, o que provocou, e está diretamente ligado também a uma ideia de globalização que eu acho que todos nós, mal ou bem, mesmo que precisemos dela, sabemos que está errada, porque é selvagem, não tem regras, não tem ética, não tem nenhum
pensamento que diga respeito ao ser humano, tem um pensamento exclusivamente ligado ao dinheiro. E essa globalização depois vai implicar no excesso de viagens, no excesso de uma data de coisas que todos nós sabemos, e isto para chegar a um ponto que é, naturalmente, naquilo que diz respeito mais aos criadores, etc., e que se está a discutir internacionalmente, tem a ver com como é que esse ciclo novamente se vai criar e em que momento é que ele se vai criar, e isso está tudo dependente de cada dia que passa e do momento que nós estamos a viver. É muito difícil ver a luz ao fundo do túnel. No entanto, quero eu dizer com isto que há questões que fazem parte clara desse que é diminuir o excesso de produção. Diminuir o excesso de produção tem a ver com a diminuição da quantidade de coleções, com a quantidade de estações e também com o número de peças de cada estação. Portanto, naturalmente haverá uma redução. Havendo uma redução, como é que nós vamos conseguir reduzir e continuar a alimentar uma indústria? Como é que isso é possível, não é? Portanto, havendo uma redução, tem que haver um aumento de qualidade, tem que haver um aumento de qualidade, tem que haver um aumento de qualidade não só na sua manufatura, como no seu valor estético também. Quero eu dizer com isto que é, efetivamente, a máquina económica não para, não vamos pensar que ela vai parar. Portanto, nós temos sempre que há momentos destes, gaps, momentos vazios, é permitido aos criativos repensar coisas e introduzir novos elementos mais próximos do ser humano. Portanto, acho mesmo essa questão, acho que o ciclo vai ser repensado, que vai haver uma contenção, uma maior racionalização dos meios e uma maior organização da própria coleção, não é? E que a questão do digital é claramente um fator que não vai desaparecer, não é? Bem, que a fisicalidade é necessária, portanto, o facto de estarmos organizados digitalmente para as associações, para as indústrias e para qualquer marca maior ou mais pequena que seja, é fundamental neste momento, não é? Porque, exatamente como o César dizia, nós não sabemos se vem outra vaga, se não vem, quanto tempo dura, portanto, temos que ter, e já que o digital entrou nas nossas vidas, então, que ele de alguma maneira também vai fazer com que nós viajemos menos. No passado, nós, por qualquer reunião, nós íamos para Paris, para Espanha, hoje em dia nós continuamos as reuniões todas e não paramos. Portanto, isso acaba por favorecer todo o outro lado da sustentabilidade. No entanto, eu acho, o que é que eu acho? Não sei se já estou a entrar noutro capítulo. Estás, mas estamos a adorar. Eu acho que, independentemente, há aqui uma questão, que é a questão, nós percebemos também que a proteção das indústrias locais são fundamentais e que tem que existir uma estratégia industrial. Isto não tem só a ver com a moda, tem a ver com vários setores da indústria. Quero eu dizer com isto que, de repente, nós ficamos parados, não recebemos produto de lado nenhum, nem enviamos produto para lado nenhum. E então somos autossuficientes em quê? Isto é uma questão de segurança nacional também, que é, nós temos, eu acho que o Estado, independentemente de apoiar as empresas, deverá definir uma estratégia industrial, que é, há determinados ativos industriais que nós devemos desenvolvê-los e protegê-los e tê-los dentro do nosso país. Se quiserem um exemplo muito rápido,
que é quando foi da questão das máscaras, e nós sabemos, eu sei que não há máscaras em Portugal desde dezembro do ano passado, exatamente porque a China estava em confinamento rigoroso e, portanto, consumiu esses ativos na Europa toda. E, portanto, nós não tínhamos já nada disso em dezembro do ano passado, porque eu tive que fazer uma viagem e não havia. E, portanto, isto para explicar que de repente nós precisávamos de coisas que nós não tínhamos. Ou seja, nós tínhamos empresas capazes de fabricar e de começar a fabricar de uma hora para a outra, mas em contrapartida nós não tínhamos os materiais, não tínhamos as certificações, não tínhamos isto, não tínhamos aquilo, não tínhamos não sei o quê. Portanto, eu acho que a própria Europa e cada país vai pensar nisso, porque eu já vi discursos nesse sentido. Portanto, já vi intervenções nesse sentido, que é, há determinadas produções que convém tê-las em Portugal e, portanto, elas têm que ser pensadas estrategicamente e definidas. Isso como produção, como país que produz. Depois acho outra coisa sobre a marca Portugal, que é a marca Portugal é uma coisa que se falou sempre muito no antes do confinamento, enquanto comunicação internacional. E eu acho que a marca Portugal deveria ser um ato de coragem também, de apoio estratégico do próprio país na criação de ativos, na criação de marcas que é, nós não podemos só apoiar a marca Portugal na sua comunicação no internacional, se nós não temos uma política para a criação de um ecossistema para o seu desenvolvimento. E, portanto, acho que nós está na altura de ter essa política para esse desenvolvimento e que vai envolver os criativos e a própria indústria portuguesa, no sentido de não estarmos sempre em tudo dependentes do exterior. Isto tem a ver com, e também isto vai incidir na produção ética, porque Portugal tem uma produção certificada e controlada, não é como produzir num país que nós não sabemos sequer como é que está a ser feito. Portanto, a produção portuguesa é uma produção europeia certificada, protegida, é mais cara. Portanto, aquilo que sair desta produção tem que ser produtos mais interessantes, mais inteligentes, mais emocionalmente efetivos na vida de quem os adquire e com uma longevidade maior. Eu não quero... Sim, mas pego nessa tua ideia porque de facto já se sente minimamente este ecossistema e se calhar dando um exemplo, não é? De repente nós vemos a mercearia do bairro a comunicar connosco e nós até a sentimos orgulho de lhes ir comprar e até estamos mais disponíveis para pagar mais dinheiro por isso. Há este sentido de virar-se para... Não, está nas mãos dos consumidores também. Exatamente. Mónica, é precisamente por aí. Sabemos que se calhar os jovens criadores e estas marcas independentes de autor, ou que seja, por contraponto com as grandes cadeias de fast fashion, lutam aqui com armas diferentes. Achas que se pode ver aqui a teoria, a lógica de Darwin? Vão sobreviver os mais fortes e maiores? Quer dizer, não vão sobreviver esses, mas sim aqueles que souberem adaptar, no fundo. O que é que achas sobre isto? Olha, assim, se analisarmos o que aconteceu nesta necessidade inicial de confinamento, foi mesmo isso, não é? Tivemos todos que nos adaptar muito rapidamente para sobrevivermos, não é? E acho que desse ponto de vista é o exemplo mais prático que se calhar conseguimos agora aplicar, seja qual for o setor económico ou a atividade. Na área da moda em particular fala-se muito do facto de não ser um bem essencial e, portanto, e os nossos designers, curiosamente, lá está, como dizia a Eduarda, no fundo os criativos são pessoas também muito sensíveis a estas questões da ética e do lado mais humano e da responsabilidade também daquilo que é o final como produto da sua criatividade e, portanto, todos eles manifestavam numa fase inicial até alguma dificuldade em perceber de que forma é que eu vou comunicar, de que forma é que eu vou dizer que estou vivo quando na verdade as pessoas estão preocupadas em sobreviver e em comprar os seus bens essenciais e em ficar em casa em segurança, não é? E, portanto, isto gerou aqui uma fase inicial de algum medo até de como é que nós vamos dando sinal e como é que nós vamos tentando lutar pela nossa sobrevivência enquanto
enquanto marca. Acima de tudo, este é um ano em que todos os designers, os pequenos designers e não só, sentem que realmente têm que lutar para se manter enquanto marca e se calhar desistir um bocadinho daquilo que eram outros caminhos de escalar fronteiras e de crescer e de se afirmar internacionalmente, porque estamos todos realmente a olhar um bocadinho mais para a nossa família, para o nosso mercado interno e a perceber como é que nos seguramos bem para depois voltarmos mais fortes e juntos. E realmente o nome desta sessão é muito bem pensado, porque há uma questão quase de imunidade coletiva que nós, Portugal Fashion, por toda a análise que temos vindo a fazer, e a Ange também, naquilo que é também o acompanhamento dos jovens empreendedores de uma forma geral, dos vários setores, e temos percebido precisamente isso, que há aqui uma necessidade de unir esforços como nunca houve, se calhar também uma abertura cada vez maior por parte de todos os empreendedores, por parte de todos os criativos, para fazer aqui algumas cedências e criarmos aqui coisas que nunca se criaram anteriormente e se calhar também pegando um bocadinho naquilo que dizias há pouco em relação à indústria. E à fusão entre a indústria e a criatividade, se realmente isso seria uma das oportunidades, sem dúvida que sim, sem dúvida que temos dificuldade em afirmar marcas portuguesas fortes, mas temos uma marca Portugal forte e, aliás, vimos trabalhando muito em conjunto para conseguirmos realmente articular mais as nossas estratégias enquanto associações e enquanto projetos e conseguirmos levar em conjunto essa mensagem de que fazemos e criamos, não somos só um país fazedor, somos um país que também cria e que também tem inovação e sem dúvida alguma que se nos conseguirmos adaptar, acreditamos nós que se nos conseguirmos adaptar, quer criatividade, quer indústria, quer até o desenvolvimento tecnológico e tudo aquilo que tem sido a investigação de ponta, que na verdade, agora para a resposta à crise, os nossos investigadores também saíram todos de casa para trabalhar em busca de soluções. É aí que nós acreditamos que pode estar a chave, e a chave de depois mais fortes sermos enquanto um país que se promove como um lifestyle próprio, mas também ao abrigo destas políticas de sustentabilidade que no fundo serão cada vez mais importantes e cada vez mais valorizadas por todos, também valorizarmos mais o que é o artesão, o que é a prática local, o cuidado com a produção e no fundo o pagamento justo por determinadas peças de valor acrescentado. Na verdade nós temos tudo, só temos realmente que nos unir. Sim, eu passo a palavra ao Nuno e pego nas tuas últimas ideias, porque eu acho que de facto elas são chave, e eu, trabalhando já há alguns anos no setor da orivesaria, no exercício de olhar para dentro, eu acho que o setor da orivesaria foi aquele que preserva esses princípios de uma forma mais genuína. Se calhar não os soube trabalhar em termos de comunicação, mas não achas, Nuno? Mas o sentido da sustentabilidade, da reserva de valor, do valor intrínseco das peças, se calhar não conseguimos comunicar isso com o consumidor, mas o setor em si já tinha esses princípios marcados. O que é que achas? Já, aliás, nós já tínhamos toda uma campanha baseada nesses precisamente, do legado. Era baseada realmente na intemporalidade, na tradição, no reaproveitar, no reutilizar, no reinventar as joias antigas, e no sentido também de ser uma economia circular em que o ouro não desaparece, os metais preciosos não desaparecem, são sempre reaproveitados e com eles fazem-se sempre novas criações. No seguimento da pergunta, agora temos toda a hipótese, já tínhamos feito um trabalho até decorrente da crise anterior, havia uma entrada, uma afluência de artistas e de atores com formações diversas, desde a pintura, escultura, arquitetura, a entrar no setor, e que aportaram uma visão diferente e que neste momento já nos deu alguma capacidade para encarar o futuro. Eu julgo que alguns estágios em empresas, participações,
criações conjuntas de coleções com artistas ou com outros criadores serão incontornáveis no futuro, desde que as empresas, claro, consigam manter-se, desde que haja condições criadas para que as empresas continuem, sobrevivam esta pandemia. Naturalmente que nós temos a nível de criatividade, de customização, estamos mais capacitados e acho que temos que apostar forte, aí concordo com os oradores anteriores, temos que apostar forte na marca Portugal, no fabrico português, no consumo do que é português, em oposição, eu partilho um pouco da visão do Luís, embora não a queira aceitar. Eu sei que tudo passando, a memória é muito curta e nós iremos cair em velhos hábitos de comprar e de valorizar só o que é mais barato. Agora cabe-nos a nós também lutar para que isso aconteça da forma mais mitigada possível. A aposta em produtos de valor acrescentado, temos que seguir, acho que é um caminho que temos que seguir dentro de uma estratégia integrada, seja na criação de, como dizia a Mónica, de marcas portuguesas, de marcas que não é muita tradição, especialmente no nosso setor. Eu acho que devemos apostar na criação de marcas e na sua cultura e no seu crescimento, dentro de uma estratégia intersetorial da marca Portugal, da promoção da marca Portugal. Só para concluir, o turismo realmente é uma força motriz no país, mas na minha opinião, eu acho que num âmbito de uma reflexão que é necessária e que se põe neste momento, acho que é um setor também que deverá ser, se não repensado, mas reavaliado e tentarmos saber o que é que caminho queremos seguir, se não apostar também num turismo que nos traga mais um valor acrescentado superior. Sim. A Eduarda falou numa coisa super interessante e de facto que é uma verdade absoluta. Tudo dependerá de como o consumidor reagir e o que estará disposto a no fundo comprar. E nós assistimos agora a diferentes padrões de consumo, não é? Se olhamos para a China no desconfinamento, tivemos ali eu acho que uma loucura do revenge spending, que depois volta outra vez a acalmar, mas sobretudo faz-nos ter aqui uma leitura que o consumo parece querer ser mais sustentável, mais responsável, substituir a quantidade pela qualidade. Voltam os claims que vemos nos Instagrams da vida, o less is more. Como é que vês este consumo pós-pandemia? E no fundo já foste tocando aí em algumas ideias-chave, mas achas que o caminho das marcas, e dizias que é preciso haver mais marcas portuguesas, é preciso haver mais marcas portuguesas, mas com um propósito, mais focadas a comunicar com a geração Z, que rapidamente ganhou um destaque em detrimento dos millennials, que andamos anos a fio a falar deles? É esta a direção? Qual é o encaminhamento destas marcas? Oh, Fátima, eu posso... Pode, completamente. Foi aqui falado em algo que é a marca Portugal. Depois do coronavírus, a globalização vai voltar novamente e nós temos que estar preparados. Eu sou contra a globalização selvagem, sem regras e vale tudo. Eu acredito que depois do coronavírus, a globalização vai ser feita de uma forma diferente, mais sustentável. Mas se nós falarmos de moda Portugal, nós temos que pensar que Portugal é 10 milhões de habitantes. E como nós pensamos, outras nações também o pensam. E se nós criarmos um bairrismo, quer dizer que vamos limitar o potencial entre todos. E as marcas têm que ser globalizadas. As marcas não têm que ter o símbolo Portugal. Eu sou um grande defensor das marcas. Toda a gente que me conhece sabe que eu defendo as marcas
defendo que a indústria deve apoiar as marcas, mas os designers também têm que ajudar e também têm que trabalhar nesse propósito, porque o designer não é andar 20 anos a ser subsidiado e depois não vende nada. E só vendemos para quando fazemos filmes, aquelas galas da TVI, da SIC, da RTP. Nós temos que ter um pensamento em que, depois do coronavírus, a indústria e os designers estão preparados para trabalhar em conjunto, sim ou não? Porque a indústria tem que faturar, tem que ganhar dinheiro para pagar salários. O designer não pode esperar sempre pela coleção, tem que fazer uma coleção que permita à fábrica vender. A marca Portugal, que pronto, fica bonito a nós, como os ingleses pensam na marca inglesa, como os franceses pensam na marca França e como os espanhóis pensam na marca espanhola. Mas nós temos que pensar globalmente pós-coronavírus. E isso é que vai fazer com que a nossa indústria vá subsistir e que poderá apoiar também os nossos designers. Por isso eu sou muito crítica em relação à marca Portugal. Marca Portugal. Eduardo, diz, força. Não, sobre esta questão realmente deste compromisso também do design com a indústria, eu acho que aqui também há pelo menos da parte do Portugal Fashion, há uma necessidade pela qual nos temos debatido para que realmente os apoios que existem não estejam só no fim de linha, só na comunicação, só no desfile, porque realmente é isso que fez também com que muitas vezes não se atingissem outros resultados, ou seja, que haja e que todos nós consigamos até em conjunto criar aqui novas formas de formar, de dar mentoria e de acompanhar os nossos designers para além da comunicação e do desfile. É óbvio que nós, como plataformas de evento e de moda, é o que nós temos conseguido proporcionar, até porque os fundos que assim têm surgido estão mais vocacionados para isso, mas neste momento também sentimos que realmente precisamos de criar esse músculo e tenho a certeza que se essas oportunidades surgirem, a nova geração tem estado a provar isso mesmo com os nossos concursos de jovens criadores, realmente já a envolver algum tipo de mentoria e a ter outro tipo de compromisso da parte deles, consigamos, lá está, proporcionar à indústria esse compromisso que é necessário para que haja aqui um win-win e que se consiga promover design e indústria em simultâneo. Eduarda. Já agora de repente há muitas coisas. É melhor priorizar e dizer. Não, sim, o César tinha refocado aqui a conversa, não é? E dando a sua opinião, que de facto a marca Portugal tem que ter a aspiração ou a visão de globalidade, certo? Mas, e mantendo isso, que dou de barato e concordo, César, ainda assim existe entender o consumidor, e o consumidor atualmente, o que estamos a ler é que ele quer e exige marcas com um propósito, não é? Ele já não quer ser enganado, ele quer saber de onde é que elas vêm, como é que elas produzem, a questão toda da sustentabilidade, da responsabilidade, de quem é que faz o quê. O que é que tu achas sobre isto? É esta a nova direção para as marcas, sejam elas portuguesas, espanholas ou francesas? Nós estamos a falar de moda e estamos a falar numa indústria que envolve muita coisa. Portanto, quando tu falas nesse consumidor, é um consumidor, não é o consumidor, são vários. É uma tipologia de consumidor que existe, que está identificado e que provavelmente terá esse comportamento, mas há 50 mil outros. Portanto, digamos que para o consumidor de moda pura e dura, é o consumidor que interessa, não é? Certo? É aquele, a moda pura e dura interessa-lhe sempre o consumidor inteligente, aquele que percebe, aquele que entende, não é? Pronto. Depois a seguir vai o fenómeno todo ao qual se dá o nome de moda, que é imitar, o fenómeno de imitação de comportamentos, etc. para aí fora. Há aqui uma coisa curiosa, que é tudo aquilo que nós achávamos que não podia não existir para a nossa vida, parou.
E tudo aquilo que nós achávamos secundário, pronto, ok, foi determinante. Quero dizer com isto que nós tivemos estes meses todos aqui parados, cheios de problemas, porque a área da moda é uma das áreas mais afetadas e, portanto, nós temos um longo caminho para fazer e temos que ter muitas conversas sérias a fundo sobre esta questão. Internacionalmente também as fazemos. Mas, durante estes meses que nós tivemos aqui parados e no meio desta questão toda, houve uma área que teve a bombar e que animou a nossa existência, que se chama a área da cultura, a arte, não é? A dança, a música, os artistas voluntariamente, cada um a partir de sua casa. Todos nós vivemos este tempo todo com isso. Portanto, eu acredito que futuramente a questão da cultura e da arte é uma questão que ganha um novo fôlego na vida de toda a gente que tem acesso às compras e à escolha, etc., por aí fora. E como tal, acho que a criação de marca, e eu falei, quando eu falei na marca Portugal, falei do ponto de vista não da comunicação, mas da sua existência, do apoio à sua existência. E é óbvio que Portugal tem que exportar, Portugal tem que ser global, porque, como o César disse, tem 10 milhões de habitantes. Se eu vivesse no Brasil ou nos Estados Unidos, eu poderia criar uma marca e nem nunca exportar e ser um sucesso enorme. Em Portugal eu não tenho essa hipótese. No entanto, as marcas desenvolvem-se no seu território, ensaiam-se no seu território e, portanto, eu vou dar eu quando vou a um supermercado comprar manteiga e vejo aquelas manteigas todas e que tenho poder económico para escolher qual é a manteiga que me apetece mais comer, eu vou escolher aquela que tem a ver com os Açores, porque a imagem que eu tenho é uma imagem de pasto, não é uma imagem de aviário, é uma imagem de pasto, de natureza verde, dos animais bem tratados. Eu vou escolher essa. Portanto, a questão de nós conseguirmos ter um ecossistema, é óbvio que os criadores têm que entender a indústria e a indústria tem que entender a mais-valia dos criadores. Mas isso só pode acontecer se trabalharem juntos. Enquanto não trabalharem realmente juntos para um fim maior, vão estar sempre separados. E que os criativos, os criadores, não começarão imediatamente a desenvolver produtos mais massificados, mas produtos mais conteúdo mais segmentados, claramente que o irão fazer. Mas um designer bem acomodado dentro daquilo que é a indústria onde está, é claramente uma solução para todos os problemas que se lhe puserem à sua frente. Portanto, ele tem mais capacidade do que só fazer as suas coleções, ele consegue resolver outras questões. Este casamento, na realidade, criando ativos portugueses, nós não temos, continuo a dizer, Portugal não tem marcas, então na orivesaria tem marcas, tem tradição, tem saber fazer, tem um artesanato muito, muito poderoso e por isso tantos países da Europa já estão cá com fundações a tentar proteger todo esse nosso saber fazer. Nós podemos, em termos de moda, nós temos esses meios todos cá, estão a ser usados e explorados por entidades diversas. Também é uma altura do país que pode querer pensar em criar alguns ativos para segmentos de público que existem no mundo inteiro e que pode ser uma produção boa, uma produção interessante, uma produção mais inteligente e, inevitavelmente, o futuro vai exigir isso, porque ele vai ser penoso. O futuro vai ser penoso, não vamos dizer que não vai. Há N marcas que não vão sobreviver, há N coisas que não vão sobreviver, não vão. E, portanto, para sobreviver, nós vamos ter que ter uma estratégia.
E na realidade, o melhor preço não está em Portugal. O melhor preço está fora de Portugal. Portanto, em Portugal o que é que pode estar? Pode estar a melhor qualidade com o melhor preço, relacionado com essa qualidade, certo? Combinação dos dois. Muito bem, tiras umas palavras. Temos vindo, vocês todos foram tocando num tema que eu gostava de colocar agora a discussão, que tem a ver com esta migração para o digital. Salvou-nos a arte neste período, mas salvou-nos a arte porque teve o digital a dar-lhe o palco. E na moda, inevitavelmente, será o mesmo, não é? E se calhar lança o desafio e a questão para ti, Luís. De que forma é que esta pandemia acelerou o digital e dizemos que evoluímos mais, fizemos a transição para o digital mais rápido em 2 meses do que nos últimos, se calhar, 4 anos? Como é que os setores e como é que vejo em particular o calçado a fazer isso? A dimensão do digital, em que é que pode ajudar aqui o negócio? E depois uma coisa muito concreta que várias pessoas que nos estão a ouvir colocaram a questão quando se inscreveram, que é de que forma é que nós vamos apresentar as coleções, como é que as feiras vão se reestruturar, que plataformas é que estão a ser desenhadas, de que forma é que, se formos todos muito competentes naquilo que estamos aqui a discutir, ainda assim vamos chegar a um final de produto que tem que ser apresentado e que tem que ter uma zona de comercialização. O digital pode ser isso? Pode ser esse palco? Pode. Olha, vou-te dizer que amanhã vou ter uma reunião com a Confederação Europeia, exatamente para repensarmos o modelo, por exemplo, da MICAM, que é só a feira mais importante a nível de calçado mundial. E de facto já os venho a alertar há bastante tempo. As feiras em si já não estavam tão bem como antigamente e de facto havia a necessidade de criar plataformas, nem que fosse durante a duração do período da feira, onde com passwords, com alguma segurança dos próprios designers, os próprios buyers pudessem visualizar a coleção em tempo útil. Eu acho que estamos a ter uma aceleração brutal no sentido de pormos isto em marcha. Estamos a criar, inclusivamente também, dentro da Apicaps, uma plataforma onde os industriais, tanto a nível private label como a nível de marca, possam apresentar as suas coleções. Também vamos tentar envolver o IAPMEI, a ICEP, em todo este desenvolvimento e aqui fica um convite também para todas as associações que se queiram juntar a nós neste Made in Portugal, que é tão importante. Já agora uma à parte, eu acho que é importante referirmos isso e a todos que nos estão a ouvir, que é importante consumirmos aquilo que é português neste momento. É de facto importantíssimo. Vamos lançar uma campanha que sairá amanhã para a rua do quão importante é termos a ajuda dos nossos, daquele no país em que vivemos, porque neste momento não podemos contar com a ajuda de mais ninguém a não ser de nós próprios. Portanto, eu acho que a parte, e voltando agora ao tema que lançaste a nível do e-commerce, é sem dúvida a plataforma mais importante, o tipo de situação mais importante que podemos pegar para poder fazer o nosso negócio andar para a frente. Não há outro caminho. Nuno, o que é que eu acredito que vais seguir muito o que o Luís disse, porque no nosso setor estamos a fazer exatamente a mesma coisa, mas queres-nos explicar um bocadinho? Peço desculpa. Fátima, só há um pormenor que eu acho que é importantíssimo também nas marcas, e voltando um bocadinho à questão anterior da Eduarda e da Mónica, a sustentabilidade é fundamental nos nossos produtos, tanto a nível produtivo como a nível criativo. É fundamental termos isto em consideração. Por exemplo, em todas as máscaras, reparamos milhares e milhões de máscaras que são usadas diariamente. Se formos a colocá-las todas juntas, dava quase um Monte Everest. O que é que se vai fazer isto tudo? Portanto, repensar não só da forma como produzimos, mas o que é que vai ser a seguir à destruição destes artigos. Portanto, tudo passa por este caminho, com a aprendizagem que tivemos ao longo destes 2 meses de confinamento, em que começamos a vir pássaros vindos não sei de onde a pousarem-nos na nossa porta. A fraca afluência dos aviões torna todo o ambiente muito mais puro.
Quer dizer, é algo que saímos valorizados, não é tudo negativo, digamos Sim, assim. há uma Nós temos que aprendizagem. olhar Sim. também para a parte positiva de tudo isto. O facto de podermos estar mais tempo também com a nossa família, isto eu falo como criativo, eu já comecei a coleção do próximo mural, super entusiasmado, com calma e tranquilidade para fazer, coisa que já não tinha há muito tempo. E isso é de facto importantíssimo, que todas as pessoas, todos os designers, eu deixo aqui uma mensagem para eles também, de muita força e acreditarem que haverá futuro. Portanto, o futuro vai existir de uma forma completamente diferente. Apostem no e-commerce, em lojas próprias, há apoios europeus para isto se fazer. A Pickups, inclusivamente, tem canais para que isso possa acontecer de uma forma mais não tão burocrática. Portanto, tudo isso é possível desde que haja vontade, desde que haja criatividade. Peço desculpa ter interrompido. Nada, não. Não faz mal de todo. Ora bem, nós sabemos que é incontornável, o digital é incontornável. Houve aqui uma compressão temporal do que seria o futuro, os próximos 2, 3, 4 anos aconteceu, teve que acontecer agora. Notou-se no nosso setor, naturalmente, o único meio de escoar algum produto nesta pandemia foi precisamente através dos canais digitais. A própria Orb está a promover, vai lançar em breve um marketplace, primeiro sob a forma de diretório, depois como uma plataforma de e-commerce perfeitamente capacitada para que possa ser uma primeira experiência para, como nem que seja plataforma de lançamento para as nossas empresas. O digital é incontornável, quer seja na comunicação com o consumidor, quer seja mesmo a nível de produção, no B2B, vai poupar, mesmo a nível, imensas viagens, imenso desperdício, quer de tempo e de recursos a nível de produção. Quanto às feiras, já era a nossa percepção que, como o Luís teve a oportunidade de referir acerca da Bicams, já era a nossa percepção que o modelo atual de feira estava já não a cair em desuso, mas já tinha alguns handicaps que já eram sentidos pela indústria. Nós, nos últimos anos, apostamos porque era o único recurso que tínhamos, seriam as feiras para o nosso processo de internacionalização, mas é lógico que estamos também num processo de reflexão para saber qual será a melhor forma de comunicar, quer com parceiros, quer com clientes, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E o digital será uma ferramenta incontornável. A apresentação física, na minha opinião, é sempre necessária. Nós somos mais de sensações, não é? De cheiro, de toque, de textura, de cor, de tudo. Portanto, a apresentação física, penso que terá que existir independentemente da evolução que houver. Terá que haver aqui um digital, o físico com o digital, ter que haver assim alguma fusão. Penso que será esse o caminho no futuro para a apresentação e para a comunicação a parceiros e a clientes. Em relação às marcas, só não quis ser mal entendido. César, esta é para si. Eu, na criação da marca Portugal, não é a nível de bairrismo. Nós sempre fomos um país de exportação há mais de 500 anos. Não é agora que vamos parar. Mas o orgulho naquilo que fazemos, que é algo que muitas vezes nos falta. O orgulho naquilo que fazemos, naquilo que produzimos, naquilo que criamos, acho que terá que fazer parte dessa marca e do nosso ser e da forma como interagimos e como nos apresentamos lá fora, para que possamos atingir esses objetivos de exportação.
Ó César, vê o vestuário a vender-se com missões comerciais, com computadores pelo meio, ou seja, à distância numa reunião virtual? Vê isto a acontecer? Tudo é um complemento. Se a gente quando fala no digital, e o digital, o caminho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, tem vindo a ser feito em sintonia com a logística. Não vale a pena ter uma página de internet com meia dúzia de artigos se eu não consigo fazer com que essa peça chegue ao meu consumidor. E o Nuno falou, e o Nuno está perdoado em relação ao bairro. E o Nuno falou em relação ao business to consumer, mas o business to consumer e o business to business eu tenho que fazer com que o artigo chegue até ao cliente, porque senão eu não vendo, tenho uma página de internet e só isso, e isso não é suficiente para fazer negócio. Na indústria do vestuário e na têxtil, eu também concordo que nós tínhamos demasiadas feiras que nos absorviam o nosso tempo. Eu não podia ir para Nova Iorque, depois para Paris, depois para Milão, depois para Londres, porque eu não tenho tempo suficiente para despender esse meu tempo, porque ele é útil para eu desenvolver as coleções, como dizia o Luís, está a desenvolver a coleção que tem maior paz de espírito e maior criatividade, porque antigamente tinha que ir para as feiras, tinha que tratar de outros assuntos e a criatividade depois... Claro, fica castrada. Mas na moda, nós temos que trocar opiniões. Eu não posso fingir em frente a um computador, porque a minha criatividade, e isso é o grande fator do ser humano, é que nós vamos crescendo, enquanto pessoas, partilhando pensamentos com os outros. E a moda é um pouco disso. Nós quando vamos, uma das grandes feiras que nós temos em Paris, que é a Primeira Visão, nós vamos trocar ideias com as pessoas que conhecemos, que também estão lá, mas também vamos ver novas inovações e ideias. Imagine que a PAB tem 1000 expositores, em que trazem novos produtos. Como é que eu, através da internet, sem conhecer o fornecedor, eu vou aceder àquela matéria-prima? Isso é muito difícil. Agora, que vai ser um complemento de atividade as feiras, porque o digital vai ocupar um espaço maior. Anteriormente as feiras eram um peso maior em relação ao digital. O futuro vai ser o contrário. O digital vai ocupar um espaço muito grande e depois 2 ou 3 feiras a nível mundial é que vão ser um complemento do digital. Mas eu queria deixar aqui uma coisa clara, porque nós falamos de marcas e designers, são coisas diferentes. Nós quando olhamos para marcas como a Louis Vuitton, a Gucci, a Dior, são desenhadas por designers contratados por eles. O designer português não pode só pensar em ter uma marca, ele pode trabalhar para uma organização que cria uma marca em que esse design, nós tivemos um português que foi o designer da Lacoste e ele tinha a sua marca, mas trabalhava para uma grande marca mundial e os designers também têm que ter essa abertura. Eles podem criar a sua marca, mas têm que ter a abertura de também fazer marcas para outras empresas. E o digital, a nossa indústria dos vestuários já tem dado um caminho e a Anibec nisso também tem um papel importante. Nós hoje em dia já temos ferramentas em que nós, em vez de estarmos a fazer vários modelos, não é? E é uma forma de sustentabilidade, eu quando um cliente me manda uma peça para eu começar do princípio, eu tenho que fazer várias amostras, porque tem a ver com o fitting, a forma como o produto assenta na pessoa. E hoje nós já temos um avatar ligado à modelagem, onde nós já vemos, passamos o digital do tecido, onde já vemos as medidas do cliente e como é que aquela peça se assenta. Nós fazemos os ajustes e só depois é que vai para a produção. Nós passamos a evitar de fazer 10 ou 20 amostras para passar a fazer 2 ou 3. E isto já é uma poupança enorme na sustentabilidade.
Também há outra questão que é, todos nós falamos de sustentabilidade, mas na nossa indústria toda a gente diz algodão reciclado, não é? Mas para exigir o algodão reciclado, alguém tem que utilizar o algodão normal, porque o algodão reciclado não nasce de terra. Pois há uma informação, o consumidor vê qualquer coisa e diz, reciclado, não é nada reciclado. Porque se houver uma grande procura do algodão reciclado, vai ter que se produzir mais algodão normal, porque só 50% do algodão normal é que dá para reciclar. Isto é, tem que haver uma quantidade maior, até se destrói algodão, para se vender o algodão reciclado mais caro. Tudo isto vai passar por uma aprendizagem e uma informação mais credível ao consumidor. E acredito que o consumidor vai mudar o seu comportamento de compra. Já não vai comprar por impulso. Não quer dizer que as fast fashion não tenham o seu espaço. Mas não precisa de comprar 5 t-shirts. Não precisa de comprar 10 calças de ganga. Não precisa de comprar 7 blazers. Vai ter que existir aqui uma maior consciência da parte do consumidor. E pronto, o digital e as feiras vão estar mãos dadas e eu gosto do contacto com as pessoas, porque nós não podemos estar, senão daqui a pouco vamos ser todos avatares. Para a Eduardo e para a Mónica, sim. E eu relembro os aconselhamentos que o César nos faz nas viagens dele, quem segue o César nas redes sociais, ele partilha ótimas dicas, tudo nada a ver com o vestuário, mas com restaurantes. Por isso nós precisamos de ti de volta às viagens. Olha, eu acho que o César tem 2 ou 3 avatares que eu não sei onde é que ele vai arranjar tempo para tudo. Tem que ele está em todo lado. Ele criou um avatar dele próprio. Parabéns, Bem, Eduardo e Mónica, esta é para vocês. Imagino que vocês já estão aqui nos planos A, B, C, do que serão as próximas edições da Moda Lisboa e de Portugal Fashion, agora de mãos dadas, ou seja, nas últimas edições vocês têm havido este trabalho de aproximação. No fundo, este trabalho do coletivo não nasce desta pandemia, ele foi criado lá atrás. O que é que vocês estão a pensar? E assistimos, fizemos um bocadinho de pesquisa do que está a acontecer por esse mundo fora, percebemos que Shanghai Fashion Week criou uma Cloud Fashion Week, ou seja, passou para digital, quer algumas passarelas, como criou eventos sociais online, como criou programas de buyers específicos online. É por aqui que andam os vossos alinhamentos do que serão o próximo outubro em Portugal. Como é que nós vamos ver a moda portuguesa no próximo outono? Eduardo e Mónica, a que quiser. Força Eduardo. Batata quente. O que tu puderes dizer-nos, não é? Porque imagino que deve estar muitas coisas ainda em consideração. Então, e irão estar até ao limite. Exato. É assim, é um cronograma e quando chega aquele dia tem que se decidir, mas até lá, ou seja, há planos A, B, C, D. Eu acho que nós precisamos do lado físico das coisas, é óbvio. Portanto, eu acho que depois de tudo isto que se está a passar, há muita coisa que vai desaparecer, não é? Há muita coisa que vai passar para o digital, mas não vai desaparecer o lado físico, não vai. Não é? E, portanto, assim que todos nós pudermos estar juntos, nós vamos querer isso. E, como tal, a Moda Lisboa, como ainda falta tempo, eu ainda tenho a possibilidade de imaginar que na altura em que eu vou fazer, eu posso ter um percentual dela físico. E, portanto, estou a programá-la assim. Agora, que nós temos que ter plataformas digitais de comunicação e que a comunicação digital vai ser mais tecnológica e mais envolvente, não é? Naturalmente, não é ter uma página na internet, tem que ser mais do que isso e, portanto, não é só digital, é tecnológico.
Agora, a Shanghai Fashion Week fez tudo digitalmente porque quando aconteceu a Shanghai Fashion Week a China estava em confinamento profundo e como tal, entre não fazer e fazer digitalmente, mais vale fazer digitalmente, certo? Portanto, não havia aqui outra hipótese. Opção. Não havia opção e, portanto, a London Fashion Week agora, que vai ser em junho, também não tem opção. E não tendo opção, tem que ser. Quero também referir que na última edição já houve muitos showrooms online. Portanto, a história dos showrooms online e de eventualmente algumas feiras terem passarem a ter plataformas já vem de algumas estações, vem desde o momento que os asiáticos deixaram de poder viajar, que ainda é de 2019. E, portanto, tendo um público-alvo importante para determinadas marcas, foram criados showrooms online. Em relação à próxima Moda Lisboa, não vou falar muito nisso, não é? Porque eu não quero tomar decisões ainda, não quero. Portanto, a única coisa que faço é desenhar possibilidades, não é? Desenhar, mas não vou tomar nenhuma decisão agora e quero só referir que estou a pensar, se fizer desfile, eles serão na maior das seguranças, garantindo o bem-estar de toda a gente. É óbvio, não o fizemos na última edição, em momento algum, e portanto não o iremos fazer também futuramente, colocar as pessoas em risco, é impensável, mas se tiver uma brecha de oportunidade de fazer algumas presenças físicas, é óbvio que não vou prescindir disso. Mónica, e vocês, o que é que estão a prever ou a antever? Eu acho que este é o raciocínio realmente de todas as plataformas, não é? É tentarmos perceber. O ponto número 1, desde o primeiro dia deste confinamento, a nossa preocupação foi realmente tentar perceber como estão os designers, não é? Porque como é que eles estão a aguentar, que tipo de representação institucional e de apoio é que podemos nós também dar para que realmente eles subsistam e realmente na próxima estação haja novidades para apresentar, porque isto também nos deve preocupar a todos verdadeiramente, que é realmente a capacidade de haver realmente capacidade criativa e produtiva para que na próxima estação os criadores tenham condições para se apresentarem, não é? Portanto, isso preocupa-nos e tudo aquilo que forem tudo aquilo que for a nossa capacidade, quer de representação, quer de angariação de alguns apoios para eles, obviamente temos vindo a tentar que assim seja, e este apelo no fundo também da ligação à indústria, etc., nunca foi tão importante para os designers que realmente haja aqui essa interligação e que se criem novas ferramentas. Depois, em relação àquilo que é o plano mais operacional enquanto evento, ele está também muito ligado a esta capacidade dos designers, a esta abertura deles, mas também àquilo que temos todos aprendido como necessidades de alguma adaptação e de alguma mudança daqui para a frente, não é? Nós temos feito várias reflexões, temos tentado perceber também aquilo que são mudanças que podem ser apenas transitórias e de adaptação a este tempo em que não há vacina, em que não há realmente outro remédio a não ser termos bastante cuidado para evitarmos esta propagação, e depois outras mudanças que podem ser um bocadinho mais estruturais e de renovação de conceito, que são aquelas que até também já falamos aqui, da questão da sazonalidade que fica em causa, a questão da apresentação de produtos mais intemporais, quase que uma dicotomia entre aquilo que é um slow fashion, que na verdade passa a ter um ritmo diferente, mas depois também um quick time to market, não é? Porque nunca pensamos tanto no consumidor final e na nossa necessidade e na necessidade dos designers e das marcas de porem rapidamente. Disponível. E portanto, juntando isto tudo, estamos também a trabalhar no A, no B e no C, sabendo sempre que realmente há muitas mudanças que parecem realmente ser de futuro, mas a interação humana é realmente uma componente essencial e nós já sentimos na pele em março aquilo que é ficar
ficar sem essa componente. Sabemos também, por isso mesmo, que realmente há outras formas de atacar, que se calhar agora em outubro teríamos para compensar essa comunicação, mas o objetivo final do designer, claro, é realmente poder ter aqui um desfile que receba público, não é? Esse seria o plano A para todos. Vamos ver o que é que esta nova lógica de um dia de cada vez e deste nosso planeamento possível vai dar para acontecer em outubro, não é? Sim, aproximamos assim bem rápido do fim. Antes de irmos a tentar responder a algumas perguntas que nos foram sendo colocadas e outras aqui já durante a nossa conversa, e já fomos tocando na questão da sustentabilidade, mas queria dar-vos a palavra para refletirmos um bocadinho sobre isto. É quase, a minha formação é jurídica e entrávamos aqui quase na filosofia do direito, ou seja, agora seria na filosofia atrás destas questões ligadas à sustentabilidade, que no fundo imagino que era a palavra do momento. Será que este período coloca uma pausa nestas questões ou não? Ou a questão veio para ficar e deverá ser a base de todo o exercício de definição de estratégias? Quem quer falar? Eu acho que a sustentabilidade acho que não se pôs, não ficou em pausa, continua a ser uma preocupação. Poderá ter outra ponderação na globalidade do pensamento, mas é algo que ainda é muito, muito prevalente. Cada vez mais está a importância à origem dos materiais, à sua rastreabilidade, à identificação do produto e da forma como ele é tratado ao longo da cadeia produtiva, e valoriza-se e vai-se continuar, a meu ver, a valorizar esse fator. Vai continuar a ser um fator importante. Pode ter perdido alguma importância agora, dada a preocupação emergente que a crise sanitária nos pôs, mas ainda é um fator importante. A sustentabilidade tem que ser feita também de uma forma racional. E é preciso entender o que é sustentável e o que não é sustentável. Porque uma grande parte das pessoas tem falta de informação sobre a sustentabilidade. E ela passa pela criação do produto. Não se pode dizer se aquela fábrica A, B ou C é sustentável. Ela é sustentável no seu funcionamento. Mas no produto que ela faz, a sustentabilidade passa pelo criador. Quem desenha as coleções tem que partir daí para ir buscar materiais sustentáveis e depois fazer o caderno de encargos baseado nesse pressuposto. Mas eu também gostava, que também estamos quase no fim, é preciso também dizer que as novas associações nestes últimos anos têm vindo a trabalhar em conjunto e temos tido uma grande parceria com a Moda Lisboa, no caso da Anibec e os outros atores também, com a Moda Lisboa e o Portugal Fashion, para que fique também aqui claro que a indústria está de braços dados, agora via digital, aos designers, aos criadores, para criarmos no futuro marcas sustentáveis. Luís, e a Pickup também, já não é de agora, há muitos anos que trabalha de perto com o Portugal Fashion e a Moda Lisboa e tem especiais de calçado nessas plataformas. O que é que queres falar-nos um bocadinho sobre isso e há poucos meses vocês apresentaram o vosso plano de sustentabilidade, até de uma forma quase pioneira aqui no mundo da moda. Sim, eu começaria por falar também da apresentação das coleções. Acho que isto tudo vai mudar. Eu penso que a Eduarda há pouco ia continuar com essa linha de pensamento, mas acabou por ir para o outro lado. Eu acho que é essencial nós definirmos um calendário completamente diferente daquele que é atual. Eu sou da opinião que devemos apresentar as coleções em loco, ou seja, quando nós estivermos preparados para abrir a saison com tanto online, com e-commerce, como loja física. No dia anterior é apresentada a coleção em desfile, seja de que forma for,
e no minuto a seguir já está online ou estará na loja física. Acho que o impacto será muito maior. Vamos ter, com certeza, a nível de rentabilidade muito maior do que estamos agora. São 6 meses que passam desde a apresentação das coleções até elas estarem em loja. Dá tempo mais que suficiente para mercados asiáticos tomarem noção das coleções que estão a ser apresentadas, as tendências que ainda a Europa ainda é líder nessa área. Portanto, e tem tempo para fazer e apresentar as coleções em low cost em várias lojas que conhecemos. Portanto, tudo isto acho que era fundamental mudarmos, é a altura ideal para o fazer. Não sei se concordam comigo. Sim, A Mónica acho que sim, já falamos sobre isso, eu tinha tido a oportunidade de falar com o Eduardo, mas eu acho que é fundamental este pensamento ir tomando mais dimensão e com vários designers, e aliás, hoje a falar com a Fátima de manhã, porque eles, por acaso não tinha conhecimento que há um movimento em prol de que isso aconteça, portanto... É exatamente isso, desculpa Luís, o movimento que está a existir é de facto esse, é o rewriting fashion, que no fundo se pugna exatamente pelo que estavas a dizer, nestes novos conceitos e na nova necessidade de reestruturar e no fundo contrariar aquilo que se calhar já serve a poucos, e grandes, mas fará sentido deixarem de servir a esses para servir à indústria toda que é muito maior e que houvesse, e que estivemos a discutir aqui toda a parte, por isso se calhar fazia sentido quem nos está a ouvir ir a mergulhar um bocadinho e investigar este rewriting fashion, porque acho que é o momento de reset, no fundo, e reshape, que é o que pelo menos esta pandemia trouxe ao de cima esta necessidade. Mas Eduardo, ias dizer qualquer coisa? Era um pouco nesse sentido, que é inevitavelmente o setor vai sofrer alterações e vai haver um abrandamento. Não podemos não pensar que não vai haver. E havendo esse abrandamento, tudo isso remete para uma ideia de slow fashion, mais do que de fast fashion, inevitavelmente. E a slow fashion remete para uma ideia mais consciente, mais ética, maior qualidade dos produtos, maior durabilidade, inclusivamente de uma atividade que desapareceu no entretanto, que é a atividade do conserto. Consertar as coisas. As coisas eram tão baratas. Desculpa, agora há um movimento pelo direito a consertar, pelo direito a arranjar, a reparar. Mas quero dizer com isto que houve uma altura que entre mandar uma peça para a lavandaria ou comprar outra, era mais barato comprar outra. Verdade. E nós assistimos agora nestes 2 meses uma coisa inenarrável, que é o petróleo baixou tanto o seu valor que para se comprar ainda se recebia dinheiro, certo? Porquê? Porque ele não podia parar a sua produção e porque não tinha mais sítio para ser armazenado, portanto tinha que sair para voltar a encher e portanto estava num valor negativo. A questão da hiperprodução é isso, é a hiperprodução de tudo. Nós chegamos a um ponto em que hiperproduzíamos tudo, portanto naturalmente a moda vai querer ter uma cadeia de valor acrescentada. É inevitável. Pronto. E isso vai incidir muito no trabalho que são os nossos criadores, os nossos designers e, portanto, há uma oportunidade novamente aqui. A questão do digital é inevitável. Há áreas, inclusivamente, do digital que é claro que não vai voltar a ser como é, nomeadamente o ensino. Eu estou ligado ao ensino e, portanto, percebeu-se que há N disciplinas que são muito facilmente ensinadas em versão online e isto quero eu referir que os momentos que futuramente e enquanto durar esta história de vírus e não sei o quê, que as pessoas vão escolher para estar juntas são momentos realmente importantes. Ou do ponto de vista profissional, do ponto de vista emocional, do ponto de vista pessoal. Portanto, existirão feiras e são as feiras, não são 10 milhões de feiras, são as feiras. E depois existem outras coisas que vão funcionar, porque a tecnologia teve agora uma oportunidade de desenvolvimento também muito grande, não só o digital.
e ia dizer outra coisa qualquer e depois passou. Deixa lá. Mas pronto, basicamente isso. Não, eu acho, sim, eu acho que é ótimo e acho que acabamos aqui com chave de ouro. Já sei. Lembrar-se. Que é a sustentabilidade. Talvez a sustentabilidade se tenha falado menos agora, porque a produção parou. Quer dizer, aviões, está tudo em casa, ninguém. Agora estamos a ser sustentáveis. A sustentabilidade. Deixou de ser questão. Falar neste momento Porque estava. Porque pronto, não há emissões, não há nada, mas a sustentabilidade está na nossa agenda para o futuro sempre. Claro, claro. Eu acho que acabamos... Me permitem? Então força! Não, eu acho que na realidade o Luís há pouco falava o que é que se vai fazer às máscaras e como é que estamos realmente, há aqui algum nível de desatenção neste momento a alguns temas da sustentabilidade. Por outro lado, se calhar também é verdade que há aqui uma área da sustentabilidade que é importante, que é da responsabilidade na produção, a do cuidado com o colaborador, a do cuidado com o consumidor, a da transparência e aliás o processo da produção das máscaras com a certificação, com a transferência de tudo aquilo que está envolvido no produto, é um bom exemplo do que é realmente aquilo que nós temos que praticar em termos de sustentabilidade nesta área da moda. E depois outra área também muito importante que é realmente a valorização do que é nosso, do que é português, do que é artesanal, este sentido de pertença comunitária que lá está. Nós não vamos desistir de escalar a moda portuguesa, mas se calhar agora precisamos mesmo deste apoio do compro português e também isso é sustentabilidade, é este envolvimento, este positive fashion, não é? Que é envolvimento com aquilo que é nosso, que pode ajudar-nos a todos a sobreviver para depois crescermos mais. Eu acho que é exatamente isso, acho que fechamos em beleza porque esse é o resumo daquela que é a nossa aspiração, que aconteça aqui no nosso mundo da moda. Eu abri aqui só o debate para respondermos a algumas questões. Deixa cá ver. Temos aqui temos a Francesca, que diz que o César partilha nas redes sociais, o que partilha nas redes sociais chama-se lifestyle e tem tudo a ver com moda, por isso foi um comentário, não foi uma questão. Mas temos aqui outra pergunta que diz, da Gisele, que pergunta como as marcas de retalho de moda como é que as marcas de retalho se estão a preparar para uma segunda fase de contágio, caso ele se venha a confirmar. Estão a fazer alguma coisa para aumentar a participação online? Pois, o que é que têm a dizer? Nós ainda nem sabemos muito bem como é que saímos à primeira fase. Isto ia ser um descalabro total, não é? Dependendo do que seja, mas se isto prolongar muito mais tempo, vai ser um grave problema. A falência do sistema. Exato. Não há solução. Quase. Mas não há capacidade de resistência. Depois há aqui uma questão que eu tinha já sinalizado lá atrás e se calhar um bocadinho para a Mónica e para a Eduarda e também responsabilidade das associações porque temos mão nisto, que é: fará sentido aqui uma promoção conjunta de um curso de formação profissional na área da moda, misturando aqui as ações da Modatex, da Academia de Calçado, do Sindor? Isto é pertinente? Isto faz sentido? Eu sei que seria outro debate, mas algum comentário breve? Sim, fará sentido. Quer dizer, sentido faz, não é um estudo mais integrado. Faz sentido. O enriquecimento do conhecimento nunca fez mal a ninguém. A formação profissional, pelo contrário, é sempre desejável que as pessoas possam investir na sua formação. Fala-se aqui também, e foi uma pergunta muito, muito colocada, que é, nesta altura em que se fala da reindustrialização da Europa, se Portugal poderá ver a sua posição reforçada nesta tendência. Nunca há uma reindustrialização se não houver uma política comercial. A Europa tem que, na sua agenda, ter uma política comercial para depois poder reindustrializar. Porque nós não podemos reindustrializar e depois ficarmos desequilibrados.
80% de toda a moda que é importada na Europa vem dos países asiáticos. E isto, sem uma política comercial, não conseguimos ter uma reindustrialização. Luís, queres dizer alguma coisa sobre isto? A moda, peço desculpa que estava aqui, estou a ficar mesmo sem bateria. Estas coisas a ver se aguenta 2 minutos ou 3 mais. De facto é importantíssimo nós termos e pensarmos na Europa. A Europa tem que, eu concordo com o César, as políticas europeias podem comprometer a industrialização. Isso tem-se visto nos últimos anos. E agora com esta crise podemos sair beneficiados, mas se realmente houver leis europeias que o permitam. Passa por aí. Então, tem que haver um espírito mais europeu se queremos ter hipótese de sobreviver a nível global, com economias como a chinesa e como a americana. Se a Europa seguir esta tendência de fragmentação, perder pela certa. Não temos hipótese sem ser como um bloco, mas um bloco solidário e mais uniforme, menos desigual. Muito bem, eu acho que ficávamos por aqui. Obrigada a todos pela vossa participação neste lapidar. O mais bonito que fizemos até hoje, sem sombra de dúvida. Para aqueles que quiserem recordar esta conversa, nós vamos disponibilizar a gravação no nosso canal de YouTube, vamos fornecê-lo também às outras entidades para o fazerem, para mais pessoas possam ouvir esta nossa conversa. E pronto, obrigada, estamos disponíveis para receber vossas sugestões, feedback, que agradecemos desde já, e até qualquer dia. Espero que agora com abracinhos físicos. Obrigado. Obrigada e parabéns pela iniciativa. À Eduarda, à Mónica, ao César e ao Luís, os valiosíssimos contributos que demonstraram que realmente temos penso que uma visão harmoniosa da situação, e uma conclusão também acho que é muito importante, é que somos humanos e no fim disto ainda somos humanos e desejamos o contacto. Muito obrigado e obrigado por esta excelente sessão. Sim. Obrigado aos resistentes que foram sempre muito perto dos 200 pessoas que nos ouviram. Um obrigado particular para vocês. Obrigado. Até breve.